O mundo agora teve um outro, são 9 horas e 38 minutos, que, assim, é simplesmente surreal, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente aqui no nosso país. Os adolescentes acusados de matar e esquartejar a Nicole Fernanda, aquela moça de 15 anos de idade, um caso que aconteceu em Hortolândia, aqui no interior do estado de São Paulo. Esses dois estão alegando que agiram sob legítima defesa. Eles disseram à polícia que a vítima teria surtado ao ver os dois juntos e os agredido, o que teria motivado esse crime. O delegado afirma que as versões apresentadas são contraditórias. O corpo da Nicole foi encontrado em uma lagoa envolto em lençóis com marcas de extrema violência. Os suspeitos foram apreendidos lá no Paraná, onde estavam escondidos na casa da avó de um deles. Ô, Carla, só para entender, não cola, né, esse papo de legítima defesa, né? Um casalzinho macabro, horroroso, Não gente. cola. E sabe o que chega a ser ridículo e patético? Tinham trocas de WhatsApp. Eu não sei se você chegou a ver, Paulo. Eu tenho essas mensagens aonde ele falava que tinha nojo da menina, veja só, que ia, sim, cometer o crime. E ele estava fazendo tudo isso para provocar a atual namorada, que já havia sido namorada dele no passado. Ou seja, é uma cabeça realmente com muitos problemas de saúde mental, né? Problemas cognitivos. Assim, a gente precisa parar para entender o que está acontecendo com essa nova geração. E aí ele tem uma brilhante ideia, né? Se une com a menina e não dá para tirar ela da linha do crime. Por quê? Aí são informações também bastante fidedignas. O IML, quando vai... Porque, assim, é triste que eu vou falar. Eles tentaram... Eles desmembraram essa menina, né? E aí você vai ver ali golpes. E o que acontece? Você tem golpes, né, com uma determinada pressão e outros com uma outra determinada pressão. Ou seja, não é da mesma pessoa, não foi a mesma pessoa que golpeou aquele corpo. Então, a gente tem duas pessoas, pelo menos, fazendo aquilo. A polícia, de fato, acredita que são somente esses dois, que não teria ali mais ninguém. Agora, eles vão levá-la, né, até esse lago, eles vão tentar... eles queimam parte do cabelo. É macabro demais. É um desrespeito com essa menina. Ela é usada e descartada. Tudo por uma questão seguinte, olha, eu vou te dar meio que uma prova de amor. Aí vai dizer que legítima defesa do quê? Que falta de caráter, né? É porque, assim... Aqui nós somos sérios, mas nós não vamos dar o nome desses dois e tampouco as imagens. Mas elas estão correndo aí em todos os lugares, gente. Quem quiser que procure. Eles são grandes, viu? Em relação à menina. E eles tentaram fazer, inclusive, uma ligação com o PCC, né? Assim, de novo, assim, olha, a gente é super... Não, péssimos, né? Ainda bem que não tentaram um caminho de roteirista. São ruins, porque ainda vão tentar dizer o seguinte... não colou. Foi um crime, sabe, com ligação de uma facção criminosa. Por que mesmo o PCC... Vamos lá, gente, aqui nós somos inteligentes. Ia querer matar essa menina. É lógico. Entendeu? O PCC tá querendo invadir o Banco Central. Vocês estão brincando. Aliás, tá querendo não. Conseguiu invadir o Banco Central. Você acha que ele vai estar preocupado com a menina? Que nunca fez nada pra ele. E tem uma outra questão que mostra que esse casal aí é completamente débil mental. Onde eles foram se esconder? Na casa da avó. Pois é. Exato. E assim, a Júnior, avó né? acaba entrando também, né, na linha do crime. É lógico que a polícia está investigando para saber se ela ali, né, acobertou, se ela sabia de alguma coisa. Aí cabe uma investigação. Porque quando você tem, né, tamanha brutalidade, um crime com essa assinatura, imediatamente você tem que entregar essas pessoas. O Carla, independente deles a vovó não sabe só de pra nada. entender uma coisa. A vovozinha não sabe de Será? nada. Deixa eu só entender uma coisa. Acho que é a dúvida de todo mundo que está nos acompanhando agora. Esses dois vão para onde? Vai acontecer eles vão para casa da... agora eles estão na Fundação Casa. Fundação Casa. Já foram internados. Explica um pouco... Ok, eles ficam internados. Explica um pouco esse processo deles e o que vai acontecer com eles. Então, por exemplo, eles cometeram um crime com 15 anos de idade. Eu sei o que vai acontecer com eles. O que vai acontecer com eles? Em quanto tempo eles voltam à ativa na sociedade? Eles estão em internação provisória. Primeiro, calma, são 45 dias. Tá?
Então a internação é de 45 dias apenas. Que foi pedido. Não, mas isso é de praxe, tá? Agora entra o Ministério Público, vai receber, né, toda a materialidade do inquérito policial para oferecer, né, aquela internação que é de tempo máximo de 3 anos. No nosso Código Penal, não é só, é no ECA, né? Na verdade, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está dito que ninguém com menos de 18 anos pode ficar mais de 3 anos internado. A não ser, e você tem que ter ali algumas provas, né, para poder pedir algo maior. Aí as pessoas perguntam, mas e o Champinha? O Champinha também foi apreendido com 17 anos, ficou os 3 anos, e aí o que aconteceu com o Champinha? Ele não está mais hoje, vamos dizer, apreendido ou preso por uma questão penal. Ele está interditado civilmente. Isso é considerado, gente, uma gambiarra jurídica. Ou seja, ele foi interditado pela área civil. E aí está lá desde então. Porque ele vai fazer, acho que agora, 37 anos. Veja quanto tempo ele está. Ele, inclusive, passa por avaliações criminológicas, mas ele continua sendo ainda uma pessoa extremamente perigosa, né? Então, a periculosidade dele é muito alta. Ele até no ano passado, eu não lembro se foi no passado ou no retrasado, ele pegou uma faquinha, sabe essas tipo espátula de passar manteiga no pão, e estava tentando avançar na assistente social. Mas aí, vamos voltar nesses adolescentes. Pode acontecer isso com eles também. Pode acontecer. Pode. Não, Ou seja, pode. Hoje vai acontecer. Hoje o que existe são 45 dias. Ou seja, você mata uma pessoa e fica com uma internação de 45 dias provisória, apenas. até o Ministério Público oferecer ali, junto com a Justiça, aí o juiz vai determinar essa... não é uma prisão, né? É uma apreensão, porque menor de 18 anos, gente, Então, também não comete crime, comete crime análogo. Apesar de ser um crime, ele comete crime análogo, né? Essa é uma boa discussão da gente fazer. Para você que está nos acompanhando na manhã desta terça-feira, vamos abrir enquete para o nosso chat. Fefe, digita aí, você é a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Sim ou não? Porque eu acho que esse caso discute isso, né, Regis? É uma discussão sobre isso, né? E certamente esse casal aí vai, obviamente, seguir todo o trâmite legal, mas eles não vão ficar em liberdade depois dos 18 anos. Até porque esse caso gerou uma comoção nacional, aquela coisa toda. Tem requintes de sadismo. Mas já esquece. Já esquece. Não, e tem aquele... Lembra do outro casal também que matou os pais, não é? Que ligados, né? Aquele jogo também estranho. Não é por causa do jogo, mas, enfim, pelo entorno ali do jogo. O que acontece, né, gente? Quando a gente fala desses casos... e quando uma pessoa com menos de 18 anos ela é apreendida, quando ela sai, ela tem a ficha dela toda limpa. Ou seja, a gente não sabe o que aconteceu com ela nessa vida pregressa. Isso é muito ruim. Diferente de um adulto que, apesar dele ter cumprido a pena, você sabe, né? Você fez o quê? O que aconteceu? Já puxou cana pelo quê? A capivara, né? Exatamente. Puxou a capivara. Carla, dá uma olhada nisso daqui, ó. Já estamos com 55 votos. Para você que está nos acompanhando na manhã desta terça-feira, vai direto para o chat para dar a tua opinião, porque a enquete está aberta. A gente quer saber de vocês. Vocês são a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Já passamos dos 60 votos e assim... O negócio é avassalador, hein? Avassalador. 92% das pessoas que participaram até agora estão dizendo que sim, são a favor de reduzir essa maioridade de 18 anos que existe no Brasil. E você é a favor do quê? Eu sou mais drástica ainda. Não é nem questão da gente reduzir, né, a maioridade penal. Porque eu não consigo ver solução nessa redução. Eu acho que tem alguns casos, gente, que a gente precisa repensar, os nossos legisladores também, porque essas pessoas não podem retornar. Nunca mais. Infelizmente, o que esses jovens fizeram, o nível de sadismo, de perversidade, com tão pouca idade, de manipulação, sabe... criar ali todo esse ambiente é macabro. Como é que você vai ressocializar essa pessoa? Alguma coisa deu errado com essa pessoa, a gente não sabe o quê, a medicina não sabe explicar, a psicologia não sabe explicar, a área jurídica também não consegue entender. Então, para proteger a sociedade, essas pessoas precisam ficar apartadas.
Eu não sei o que a gente precisa fazer. Não é uma discussão sobre idade, você acha? Eu acho que... Não, é Independente muito se mais tiver sério. 16 anos, 14... Ah, tudo bem, ele vai ficar 10 anos, 15 anos, 20 O anos. que você está querendo propor, ele então... vai sair e vai fazer de novo. Só para entender, o que você está querendo propor, então, é a gravidade do crime e não a idade da pessoa. Sim, exatamente. Porque essas pessoas... Tem alguns crimes Faz sentido isso, que hein? não tem... Gente, de novo, como é que a gente vai soltar um maníaco do parque? Meu Deus do céu, qual é a dúvida? Qual é a dúvida da justiça? Ele só precisa de uma oportunidade, ele vai cometer crimes gravíssimos de novo. E eu tenho pena de quem estiver perto dele. Você sabe que eu acho interessante essas enquetes que a gente faz com vocês, porque a gente consegue entender bem o que o nosso público pensa, e não só isso, como é que está o debate público na nossa sociedade, né? O nosso público, vocês já devem ter percebido isso, não é um público de direita fervorosa, Sim. não é um público de esquerda fervorosa. Nós estamos analisando, e você percebe nas enquetes que a gente faz aqui, várias perguntas que a gente faz para vocês, há uma divisão muito clara, né? Então, ontem, por exemplo, nós perguntamos se o Regis Tadeu era bonito ou não. Você tem uma divisão clara, né, na nossa audiência. Mas existem outras perguntas que a gente fez também, extremamente importantes e relevantes, que dividiram. Nem me lembro, Fefe, qual que foi ontem uma que a gente fez que deu uma divisão forte? Você lembra da enquete que a gente fez? Acho que o Fefe vai lembrar. Obrigado, Fefe. Não lembrou. Não consigo lembrar. Mas a gente fez algumas enquetes que sempre dá 40. Em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, se o Bolsonaro estava sendo vítima do processo, alguma coisa assim. E você percebe que tem uma polarização. No caso, por que eu estou falando tudo isso? No caso da segurança pública, tá claro que o brasileiro como um todo, isso está refletido nessa pequena enquete aqui, que vai bater quase 200 votos, tá claro que as pessoas estão se unindo por um sentimento de que, meu Deus do céu, algo precisa ser feito. Não dá mais para continuar desse jeito, Exatamente. né? E quando você não tem, né, uma resposta da área médica, da área da psicologia, da área jurídica e a sociedade está em perigo, alguma coisa precisa ser feita. Aí os juristas, Carla, mas é cláusula pétrea. Eu falei, tá tudo certo. Não temos prisão perpétua. Mas nós precisamos nos debruçar. Os legisladores precisam entender o que está acontecendo e proteger a sociedade. Tem pessoas que... Eu converso com vários psicólogos forenses. São irrecuperáveis. Não há o que fazer. Neste momento, não há. A não ser que apareça alguma coisa, um novo estudo. Sim. Mas, nesse momento, eles são unânimes. Vai sair e vai cometer crimes piores, porque são muito jovens. Sem dúvida. Pediu, Fefe? Eu pedi. Não, cara, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, a gente tá debruçando baseado nesse tema aí, que é realmente brutal, assim, de acreditar, mas eu acho que o resultado da enquete aí de 92-8, ela é, na verdade, não por esses casos que, por mais que sejam gravíssimos e nos assustem, ainda são a minoria. O problema é que com essa legislação, o menor, ele comete crimes de menor gravidade livremente. Sim. Então é aquele cara que vai roubar o celular de todo mundo todo dia. É aquele Sim. cara que assalta as pessoas na rua todo dia. Aí se vai, fica 3 meses, volta, assalta de novo, ainda completa 18 anos, tá com a ficha limpa. Sim. Eu acho que a indignação geral da população é nessa linha. Mas também, Pra fechar, Fefe, Carlinha. isso não é só com o menor, né? O menor de 18. O maior de 18 também comete os mesmos crimes e as penas são baixas. E vamos lembrar... Para esses tipos de furtos e roubos, as penas são muito baixas. E vamos lembrar que em países em que existe a justiça ela permite o enclausuramento perpétuo, ou seja, a prisão perpétua, em países onde há a pena de morte, o nível de violência não diminui. Não diminui. Isso Tá é entendendo? uma realidade. É uma realidade. Então, a única certeza que a gente tem é que, independente do que aconteça, redução de maioridade penal, prisão perpétua, pena Sim. de morte, castração química, blá, blá, cara, a violência não... Para fechar, diminui. Carlão. Então, o Regis está corretíssimo. O que nós precisamos falar sobre essa questão de violência, o que leva à violência, e entender o seguinte... Encarcerar em massa não vai resolver o problema da violência. Se resolvesse, de novo, os Estados Unidos era o país mais, né, top. Sim. O que nós precisamos entender é que tem alguns crimes, alguns tipos penais... Que não tem discussão que de são idade. gravíssimos, gente. Sem dúvida. Esses a gente precisa se debruçar, porque o que nós falamos aqui, basicamente, diariamente, são sobre esses crimes. Sim. Mas eles não são os 80% dos Sem crimes dúvida. que estão dentro Carlão, da unidade 9 prisional. horas e 53 minutos.